almost quit. I'm a country boy. I'm from West Virginia. I don't know nothing about this big time stuff. I never even asked to be big. I wanted to be effective, not famous. Famous is the consequences of being effective. I preached the place was on fire, but inside I want to quit. And then she looked at me and she said, "It's for us. It's not for them." Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Quem aqui gostaria de ser uma pessoa relevante e através do que você faz, você ajudar muita gente? Todo mundo? Quem aqui gostaria de ficar bem financeiramente? Olha o amor ao dinheiro, hein? Levantaram muito rápido essa mão quando falou do dinheiro. Quem aqui gostaria de ajudar muita gente com os recursos que Deus vai mandar para você através do seu trabalho? Ou seja, todo mundo quer terminar bem, todo mundo quer ficar bem, todo mundo quer ser relevante, todo mundo quer isso, quer aquilo, tudo que é bom a gente quer. O problema é que a gente não sabe o caminho. E quando descobre, que é raro descobrir, a gente não quer pagar o preço para conquistar isso, para ter isso nas mãos. Hoje eu quero te ensinar uma história bem conhecida, mas que talvez você não tenha visto por esse lado que eu vou te ensinar hoje. É a famosa história de Davi e Jonatas. Davi era um pastorzinho em Israel, filho de um belemita, um homem de Belém. Sua família não tinha muita importância. Alguns teólogos dizem que Davi provavelmente era bastardo, nem sequer filho da mãe dos outros irmãos ele era. Nós temos muitos indícios de sofrimentos emocionais que Davi teve que passar desde a sua infância. Um desses indícios está registrado em Samuel, quando o profeta visita a sua casa e esquecem dele. Imagina, uma pessoa importante visitar a sua casa, todos da sua casa são convidados, menos você. Você tem que ficar fora da sua própria casa. Nós sabemos que emocionalmente não foi fácil para Davi crescer. Mas também sabemos o fim dele. Se tornou o maior rei de Israel e morreu velho, próspero, com sucessor, e o Senhor era com ele. Então ele terminou bem. Então nós temos muito para aprender com quem terminou bem, porque a Bíblia diz em Eclesiastes que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Então às vezes a gente se preocupa muito com o que passou e esquece que as pessoas só vão se lembrar de como a gente terminou. Então é muito melhor focar no a partir de agora para frente do que no que já aconteceu. O que já aconteceu, você só tem uma coisa para fazer: entregar na misericórdia e na graça de Deus, que perdoa nossos pecados, que apaga nossas transgressões e que nos livra do mal. Porque o passado já está no passado. Mas o que eu posso fazer a partir de hoje? O que eu posso fazer a partir de agora para começar a ter uma vida mais leve aqui na terra enquanto a eternidade não chega? Existem alguns princípios que precisam ser cumpridos, e eu te sugiro que você anote, porque tudo que você não anota, você esquece quase tudo no outro dia. Então anote para você lembrar do que vai ser ensinado. Abra comigo, por favor, no primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, capítulo 18. Eu vou ler na versão NVI, na Nova Versão Internacional. Diz assim, a partir do versículo 1: Depois dessa conversa de Davi com Saul era o rei de Israel nessa época, surgiu tão grande amizade entre Jonatas, que era o príncipe, e Davi, que Jonatas se tornou seu melhor amigo. Então depois que só surge um problema, para quem não lembra, vou te relembrar, Saul ficou atormentado por um espírito. E surge um problema, ele não consegue mais fazer nada, ele precisa governar, ele precisa empreender, ele precisa tocar a vida dele, mas está atormentado. Ninguém consegue fazer nada sem paz, ninguém consegue fazer nada endemoniado. Então surge um problema no reinado, e quem resolve esse problema é Davi. Quem era Davi? Um Zé Ninguém, que estava pastoreando as poucas ovelhas do seu pai. Só que alguém já tinha visto ele tocar harpa. Alguém já tinha visto ele debaixo de uma árvore com poucas ovelhas, bem arrumado, falando bem,
tocando bem. A Bíblia diz, em 1 Samuel 16, quando dá o currículo de Davi, que ele era de boa aparência, que ele falava bem, que ele era um homem de guerra, e o Senhor era com ele. Ou seja, alguém que passava de casa para o palácio para trabalhar todo dia, via aquele menino, e um dia, quando o problema apareceu, esse cara falou: eu tenho um menino que resolve. A primeira pergunta dessa noite é: quando tem um problema, é você que chamam para resolver? Porque senão a gente está longe do nosso propósito. Porque nós só iremos alcançar tudo aquilo que a gente quer: terminar bem, sermos relevantes, prosperarmos financeiramente, quando formos a primeira pessoa que lembram quando surge um problema. Ontem me ligou um jogador do Real Madrid. E ele falou: Tiago, eu estou desesperado por causa desse problema. A primeira pessoa que veio na minha mente foi você. Ou seja, quando alguém relevante está em apuros, eles lembram de alguém que possa resolver aquele problema. Se eles não conhecem ninguém, eles vão perguntar para quem está à volta: você conhece alguém que pode resolver esse problema? E alguém que estava à volta de Saul falou: eu conheço um menino chamado Davi, manda trazer. Então Davi vai com a sua harpa, resolve o problema, e aí começa essa passagem aqui que nós estamos lendo. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi. Jonatas era o filho do rei Saul, o príncipe de Israel, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou mais voltar para a casa de seu pai. Do dia em que Davi resolveu o problema para frente, o rei falou: você fica comigo. Por quê? Quem é bom no que faz, quem resolve o problema, vai morar em palácio, não vai voltar da onde saiu. O rei não deixou ele voltar, falou: não vai voltar para onde você saiu, não. Você não vai voltar para aquele lugar de humilhação, você não vai voltar para aquele lugar que ninguém te quer, você não vai voltar para aquele lugar onde tudo é apertado, tudo é com muito esforço. Você vai ficar no palácio, até porque o destino dá pistas, anote isso. Quando Deus te coloca em palácio, Ele está te preparando para se tornar um rei e uma rainha. O destino dá pistas. E ali Davi começou a experimentar o que um dia seria dele, porque ele vai ser o próximo rei de Israel. Ele só não sabia disso, ele só não tinha linhagem para isso, ele não tinha família para isso, ele era plebeu. Mas nos planos divinos, que são infalíveis, já estava escrito: Davi será o rei. Então Deus cria um plano e você faz a sua parte. Repete comigo: Deus cria planos, mas eu faço a minha parte. Qual foi a parte de Davi? Número 1, resolveu o problema de Saul. Resolveu, entrou para dentro do palácio. Primeiro passo. Não era nem o interesse de Davi reinar, mas quando Deus quer e você faz a sua parte, não tem jeito. Nem você querendo ou deixando de querer, as coisas começam a vir na sua mão. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa de seu pai. E Jonatas, o príncipe, fez um acordo com Davi, um acordo de amizade, pois se tornara seu melhor amigo. Jonatas então tirou o seu manto que estava vestindo e deu a Davi, também a sua túnica, sua espada, seu arco e seu cinturão. Aqui já tem um significado muito profético. O príncipe de Israel está tirando o que pertence a ele como príncipe e dando a um plebeu. Profeticamente ele está dizendo o seguinte: o que é meu, por direito, eu estou te entregando, porque Jonatas nunca vai se tornar rei de Israel, Davi vai. Então Deus sempre faz duas coisas com você: Ele dá pistas do destino, para você entender mais ou menos qual é o teu futuro. Às vezes você está servindo um cafezinho no meio de gente muito rica, e fala: gente, o que eu estou fazendo aqui? Hoje você está servindo um cafezinho. Se Deus está deixando você ver essas pessoas, é porque Ele está te dando uma pista do seu destino. Senão você não estaria ali.
estaria em qualquer outro lugar. Davi podia ter resolvido o problema do seu Joãozinho de Belém, ele foi resolver o problema do rei. Quando Deus te mostra alguma coisa, Ele vai te revelar os próximos passos, os próximos anos. Basta você obedecer. Basta você acreditar nisso. E é interessante, tudo que Saul, versículo 5, leia isso. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto mais elevado no exército. Então, peraí. Primeiro Jonatas tira sua roupa de príncipe, tira sua espada, seu cinturão, tira tudo e profeticamente entrega a Davi. Então Deus, além de te dar pista de destino, Ele te dá símbolos proféticos, Ele te dá sinais proféticos. Você percebe que tem alguma coisa diferente. Nossa, uma espada dessa vale quanto? Um manto de príncipe vale quanto? Como é que essa pessoa está me entregando isso? Como é que ela está me transferindo isso? Ou seja, Deus começou a dar muitas pistas para Davi. Mas Davi não ficou parado. Estou achando que eu sou escolhido do Senhor mesmo, hein? Samuel jogou aquele óleo na minha cabeça, eu acho que agora eu sou um ungidão, hein? Ele não achou isso, não. A Bíblia diz que tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade. Repete comigo, habilidade. Como é que você quer conquistar coisas na vida se você não desenvolve habilidade nenhuma? Não faz nada bem feito. Esses dias uma pessoa estava visitando a Casa de Destino, nossa sede lá. E uma pessoa muito conhecida, muito famosa, e ela ficou olhando e falou, nossa, aqui tudo é muito bem feito. Eu falei assim, por quê? Se você é uma pessoa de habilidades, se você é uma pessoa de excelência, tudo que você faz tem que ser bem feito. A sua casa pode ser simples, mas tem que ser muito limpa. Você pode ser uma pessoa humilde, mas tem que ser organizada. Porque excelência e habilidade não tem a ver com a sua atual situação financeira, mas tem a ver com a sua situação financeira que você ainda vai ter, que vai melhorar muito, por causa da tua excelência e da tua habilidade. Porque ninguém que é excelente e habilidoso fica no mesmo lugar. Ninguém. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade, que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Todo mundo gostou. Aqui tem um problema sério, que é, na primeira vez que Deus começa a te levantar, todo mundo gosta, até Ele começar a te levantar muito. As pessoas só gostam quando Deus te levanta na primeira fase. Ah, que legal, estava passando fome, agora está comendo, que bom, bonitinho. Olha, estava perdido nas drogas, agora está dando testemunho na igreja, que bonitinho, que legal. As pessoas gostam da primeira fase. Quando você começa a arrebentar mesmo, quando você começa a ser usado mesmo, usada mesmo, quando você começa a brilhar mesmo, começa um problema. E esse problema é inerente a qualquer ser humano, eu vou te provar. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e com danças, com tamborins, com músicas alegres, instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido e disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que lhe falta, senão o reino? A partir desse dia, Saul olhava com inveja para Davi. Até o versículo 9. A partir do dia em que Davi realmente começou a brilhar, ele já não tinha o apoio tão bonitinho de Saul. Agora ele tinha inveja de Saul. Porque existe um limite para as pessoas começarem a gostar de você, e depois desse limite elas começam a invejar você. Isso é o que a Bíblia diz. Mas só que é o seguinte, quando Deus tem um destino para alguém, anote isso, quando Deus tem um destino para alguém, Ele vai te apresentar pessoas que vão garantir os próximos passos. Vou repetir, quando Deus tem um destino para alguém, Ele vai te apresentar pessoas que vão garantir teus próximos passos. Saul se levanta contra Davi por nada, porque Davi não fez nada.
Mas o que Saul não tinha prestado atenção é que Deus já tinha apresentado Jonatas para Davi. Porque quando você se torna amigo de Deus, Deus apresenta os amigos dele para você. E o que acontece? Jonatas não só transfere profeticamente as suas vestimentas para Davi, e aquilo ali foi um selo no mundo espiritual, mas Jonatas também vira informante de Davi. No dia em que Saul tenta contra a vida de Davi, é Jonatas que avisa: meu pai vai tentar te matar hoje, foge. Ele era tão leal a Davi que ele preferiu falhar com o pai do que falhar com Davi. A amizade era tão profunda, e eu quero profetizar que Deus vai te dar amizades que vão te livrar do mal. Deus vai te dar amizades que vão ser leais a você. Deus vai colocar pessoas no teu caminho que vão facilitar teus próximos passos. Deus vai colocar pessoas no teu caminho que vão transferir o manto que estava nelas para você. Porque a sua vida vai ser mais leve com essas pessoas. Conviver com gente ruim é muito pesado. Conviver com gente difícil é muito complicado. E infelizmente, como eu digo no meu livro Especialista em Pessoas, você vai ter que aprender a lidar com todo tipo de gente. Infelizmente. Mas só que as que Deus vai colocar do seu lado são as que vão apontar os próximos passos que você vai dar no palácio, já no lugar onde Deus está prometendo te entregar. Aqui a gente vê claramente 3 coisas. 1, problema não é para você correr, problema é para você resolver. Quer entrar no palácio? Tem que resolver um problema difícil. Então tem pessoas que se assustam com os problemas, que reclamam deles. Tem pessoas que entram em depressão por causa deles, e tem gente que esmurece na fé. Ah, Deus não é Deus, se fosse Deus eu não estaria passando por isso. Enquanto os problemas são soluções divinas para te levar para um próximo nível, para fazer você ficar conhecido entre pessoas que jamais te conheceriam se você não resolvesse esses problemas. Essa é a coisa número 1 que a gente aprende hoje. Deus não erra, Deus não sabe errar, e se Ele colocou um problema na tua frente é porque Ele sabe que você pode resolver. 2, Deus vai te conectar com as pessoas que vão garantir teus próximos passos. 3, Deus espera que você desenvolva as suas habilidades. Existem coisas que Deus não dá para o ser humano. Por exemplo, quando Ele vai falar com Josué, Ele não fala com Josué assim: vou te dar força e coragem. Falou isso para Josué? Não, o que Ele falou? Ser forte e corajoso. É você que tem que ter força e coragem. Eu não vou te dar coragem, você que tenha. O que eu vou fazer é derrubar o muro. O muro de Jericó vai cair por causa do sobrenatural, mas coragem é o mínimo que o homem pode ter. Ou seja, existem coisas que Deus não fará por você. Deus pode te iluminar, Deus pode te dar sabedoria, Deus pode te dar a instrução que você precisa, Ele pode te conectar com as pessoas que você precisa, mas Ele não vai resolver problemas que você pode resolver. Quando Lázaro estava no túmulo, Jesus fala: quer saber? Vou ressuscitar meu amigo. Para ele que vai ressuscitar um morto, era fácil fazer o seguinte: pedra, remova. Mas o que ele faz? Por favor, alguém retira a pedra. Porque o que o homem pode fazer, eu não vou gastar o sobrenatural para fazer. E às vezes você está esperando Deus resolver coisas que você era para estar resolvendo. Às vezes você está esperando Deus resolver problemas que você era para ter resolvido. Falta de habilidade, falta de coragem, falta de ousadia. E por último, eu entendo que não importa o que você faça, se Deus te levantar, pessoas vão se levantar contra você. Então você tem que estar preparado para resolver problema, preparado para ser uma boa pessoa, porque Deus nunca vai te apresentar boas pessoas se você é uma má pessoa. Preparado para ter habilidades, porque Deus vai usar a tua habilidade. E preparado para lidar com inveja, com perseguição e com tudo que vem quando Deus te levanta. Então eu comecei essa mensagem perguntando: quem quer terminar bem? Quem quer ganhar dinheiro? Quem quer ser relevante? Quem quer isso? Todo mundo quer. Quer pagar o preço agora? Quer passar pelos pontos que Davi passou para ter o que teve? Para ser o que foi?
Porque é impressionante como as pessoas querem, desejam, mas não saem do sofá. Querem, sonham, mas preferem ficar criticando os outros na internet do que ir lá e fazer melhor. Davi não era assim. Agora, Davi, apesar de ter resolvido um problema seríssimo para Saul, a virada de chave foi a apresentação de Jonatas. Se Jonatas não tivesse virado amigo de Davi, ele não teria chance no palácio. E essa é a palavra que eu quero profetizar nessa noite. Deus vai te apresentar as pessoas que você precisa para sobreviver no próximo nível. Agora, Davi devia ser uma pessoa fácil de lidar, porque não é fácil virar amigo de príncipe. Príncipe é educado, fala bem. Geralmente, não vai conviver com quem é invejoso, com quem fala alto, com quem grita. Aqui não tem isso, mas tem restaurantes populares que você vai. Eu vim da pobreza, né? Então a minha vida toda, 30 e poucos anos da minha vida, eu só fui em restaurante daqueles mais baratos possíveis. Hoje, Deus me dá acesso a uns restaurantes melhores, de vez em quando. Porque para mim tudo está bom, mas de vez em quando Deus dá uma oportunidade melhor para a gente. Qual é a diferença? O restaurante popular, você abre, tem 10 mil opções no cardápio, tudo com foto. Se não tiver foto, a pessoa não sabe o que é. Hambúrguer, a foto do hambúrguer. Tá rindo que... Cachorro quente, a foto do cachorro quente. E 50 páginas de opção. E o ambiente, todo mundo falando alto. Fulano, eu vou no banheiro. Tô no banheiro, hein? E para. O restaurante mais chique, são 4 opções no cardápio, tudo em francês ou italiano, sem foto, você não sabe o que está escrito aquilo. E todo mundo falando assim... Ou seja, para quem está acostumado com restaurante chique, deve ser difícil conviver com quem está acostumado com o popular. Davi, apesar de morar em Belém, devia ter habilidades sociais que o fizeram tornar-se amigo de um príncipe. Ou seja, não é o lugar que você está morando hoje, é como você se comporta. O seu comportamento denuncia seu próximo nível. Então você fala, já que eu estou morando aqui, já que eu sou simples, já que eu sou humilde, eu vou agir como tal. Não. Haja como você quer se tornar e não no nível que você está hoje. Comporte-se no nível que você acredita que Deus vai te levantar e não no nível que você está hoje. Seu comportamento é uma denúncia profética. Seu comportamento é uma denúncia profética. A forma como você se comporta hoje, mesmo com as condições que tem, mesmo nos limites que tem, demonstra para onde você está indo. Uma pessoa que já está em cima te vê e fala assim, essa pessoa está servindo um cafezinho hoje, essa pessoa parece ser humilde hoje, mas é claro que ela não vai ficar aí. Olha como ela se comporta. Quem está de cima consegue ver que não é o teu lugar, que você vai para outro lugar, você vai para outro destino. Dá para perceber. Como também o contrário existe. Tem gente que ganhou dinheiro por algum motivo alheio, uma herança qualquer ou alguma coisa desse tipo, e tem dinheiro, mas não sabe se comportar. Está por cima, mas não sabe se comportar. Então é impressionante que Davi tinha características sociais, habilidades sociais, que o fizeram conectar-se com o príncipe de Israel, com um homem muito importante. Uma vez, eu fui almoçar na casa de uma grande figura dos Estados Unidos. Esse encontro caiu do céu, era um sonho que eu tinha conhecê-lo, uma figura muito importante. E eu fui num evento, acabei sendo escolhido para almoçar com ele, coisa de Deus, assim, sobrenatural. E aí eu fiquei todo feliz, fulano te chamou para almoçar na casa dele hoje. Falei, que bênção! Quando eu cheguei na casa do homem, que eu percebi que era tudo inglês, que não ia ter tradutor. Falei, meu Deus, como é que eu vou almoçar com esse cara? O cara ficou 4 horas conversando comigo, eu só, oh yes. Eu não estava entendendo nada.
O cara falando um monte de coisa, o cara... E eu falei... No final da conversa, ele falou para uma senhorinha que estava com a gente: muito sábio esse menino. Mas eu não falei nada. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Ou seja, não é quem é você. Ele não viu minha conta bancária, ele não viu a marca de roupa que eu estava usando. Meu comportamento fez ele achar que eu era sábio. Então o teu comportamento denuncia o teu futuro. Agora, depois de ter apresentado alguém estratégico para Davi, porque quando Deus quer te mudar de nível, Ele te muda de mesa, Ele te apresenta outras pessoas, Ele deixa alguns amigos ir embora, porque apesar de você gostar muito, esses amigos podem ser o motivo de você não estar avançando, porque Ele te segura em comportamentos que Deus não aprova, porque eles incentivam coisas que Deus não gosta, porque eles têm uma mentalidade diferente da que Deus vai te levar. Aí você chora porque Deus está tirando alguém da sua vida. Você mesmo tem pedido a Deus para te levantar, então deixa fazer do jeito dele, porque Ele não divide a glória dele com ninguém, vai ter que ser do jeito dele. Vai ter que ser da forma dele. Mas depois que você resolve um problema, sua parte, Deus te apresenta alguém, parte de Deus, entra a sua parte de novo, habilidade para você ser promovido. Aqui, o versículo 5 diz que tudo que Saul mandava Davi fazer, ele fazia com tanta habilidade que Saul promoveu. Então presta atenção, Davi aqui era CLT ainda, ele trabalhava para alguém, ele tinha que obedecer a ordem de alguém, ele tinha que cumprir horário, mas tudo que o chefe dele mandava ele fazia com tanta habilidade que o chefe o promoveu. Da mesma forma que quando ele estava cuidando de ovelhas, ele fazia com tanta habilidade que alguém falou: eu conheço alguém que resolve. Ou seja, você acha que não estão te olhando, sempre tem um olheiro, sempre tem alguém enviado por Deus para ver o que você está fazendo. E se teu chefe não te reconhecer, outro lugar vai te reconhecer. Mas quem tem excelência e habilidade não fica parado no mesmo lugar. Não fica. Então, Davi faz a parte dele, resolve o problema. Deus faz a parte que só lhe cabe a Deus. Apresenta quem pode mudar o teu futuro. Apresentou Jonatas a ele. Terceiro, entra de novo a parte do homem. Davi vem e demonstra habilidades. Com essa habilidade ele é promovido. E com essa promoção começam problemas que ele não estava acostumado. Perseguição, inveja, mas aqui entra a parte boa. Quando você continua fiel a Deus, enquanto Deus está te levantando e você está sendo perseguido por isso, Ele te leva para um lugar que parece horrível, caverna de Adulão. Nesse lugar só tem gente ruim, nesse lugar tem endividado, nesse lugar tem marginal, nesse lugar tem amargurados de espírito. E Davi deve ter pensado, né, isso aqui é a história real. Ele tem que começar a fugir de Saul, porque Saul quer matá-lo, e aí ele vai se esconder numa caverna chamada Caverna de Adulão. Quem estavam lá? 400 homens endividados, amargurados e marginalizados. Davi, ao invés de falar assim: brincadeira, fui fiel a Deus, fiz tudo que Deus pediu, dei o meu melhor, e Ele me manda para essa caverna. Sabe o que Davi fez? Não reclamou não. Pegou aqueles homens e treinou, e transformou aqueles homens endividados no exército mais poderoso do mundo da época. É como você reage à perseguição que vai determinar se teus dias serão fáceis ou difíceis. É como você reage à inveja, é como você reage ao tempo difícil, ao tempo das dificuldades. Não existe tempo melhor para Deus nos treinar do que o tempo da dificuldade. Olha aqui, no dia bom todo mundo aqui faz a mesma coisa. Ganhou um dinheirinho, está tudo bem, está com saúde, vai para restaurante, faz uma viagem, parcela em 50 vezes, vai para Maceió, dá um jeito. Agora, no dia ruim, é que a gente mostra quem é. É que a gente revela para Deus e para as pessoas quem realmente somos. No dia ruim não dá para prever como você vai agir, como eu vou agir, é ali que você vai botar para fora quem você realmente é. No dia bom eu já sei como você vai agir. Você vai comemorar. No dia bom você vai curtir. Eu quero saber quem é você no dia mau.
Eu quero saber quem é você no dia difícil. Eu quero saber quem é você no dia da má notícia. Eu quero saber quem é você no dia da perseguição. E Davi mostrou o seu melhor nos seus piores dias. Vou repetir. Davi mostrou o seu melhor nos seus piores dias. Ele treinou aqueles homens. E agora Davi, apesar de não querer ser rei ainda, além de adorado pelo povo de Israel, agora ainda tinha um exército. Lembre-se que quando Saul, no versículo 9, fala: o que lhe falta senão um trono? Davi não tinha nada. Olha o poder da inveja para acelerar teu propósito. Davi não tinha nada. E Saul, o rei, fala: o que falta para esse menino? Senão o trono. Porque quem está em cima consegue enxergar as habilidades de quem está embaixo. Quem está em cima consegue julgar o comportamento de quem está embaixo. Então Davi era um plebeu, mas o rei Saul já o via como uma ameaça para o trono, porque apesar de ser um plebeu, pastorzinho de ovelhas, ele falou: esse menino tem habilidade para sentar nesse trono. Quem está em cima consegue enxergar coisas que você mesmo não consegue enxergar de si próprio. Por isso você se reúne em lugares como esse, para escutar o que vem de cima. Por isso que Deus te apresenta pessoas que estão em outros níveis, para essas pessoas falarem: você não vai ficar nesse nível para sempre, você é diferente. Deus te apresenta pessoas para poderem te levar mentalmente a acreditar no próximo passo, senão você continua acreditando que vai ficar para sempre onde está para sempre. E o interessante da história de Davi é que ele nunca lutou para ter um trono, ele sempre lutou para obedecer a Deus e seguir o seu destino. Ou seja, o que todo mundo queria, Davi não fez questão, e Deus entregou na mão dele. Ou seja, obediência, lealdade, habilidade, conexões, resolução de problemas, tudo isso é muito mais importante do que o desejo que você tem por algo. A gente acha que a gente deseja muito ganhar dinheiro, a gente deseja muito tal casa, a gente deseja muito tal coisa que Deus vai dar. Não é assim que funciona. Tem uma lista de coisas a cumprir. Você resolveu o problema de quem? Por que você acha que vai ganhar um dinheiro se você não resolve o problema de ninguém? Por que você acha que vai ser promovido se você não tem nenhuma habilidade que se destaca? Por que você acha que vai vir na igreja pedir a Deus para te passar na frente da fila e Deus vai ser injusto de te passar na frente do ateu que não acredita nele, mas se prepara para aquele cargo? Não vai fazer isso. É bíblico. Deus é justiça. Ele não vai te passar na frente. Mas se você se esforçar, esforça-te, tenha bom ânimo, que aí eu te ajudarei. É o que está escrito. Esforça-te, tenha bom ânimo, aí eu te ajudarei. Para Deus te ajudar, você tem que fazer a tua parte. Você tem que saber se comportar. Tiago, onde é que eu aprendo isso? Você usa a internet para ver tanta coisa que não deveria, por que não usa a internet para aprender? De graça. Todo mundo aqui tem internet. Não tem um dia da minha vida, eu consumo muito pouco internet. Redes sociais, minha equipe que mexe e tal, eu consumo pouco. Mas não tem um dia da minha vida que eu não faça uma pergunta para uma inteligência artificial, um chat GPT da vida, de algo que eu quero aprender. Ou seja, quando eu uso a internet, que é pouco, mas quando eu uso é para aprender alguma coisa. É para me conectar com outro nível. Ou seja, você não corre atrás de nenhuma informação e quer estar preparado para o dia que Deus vai te usar? Para o dia que Deus vai te levantar? Você não corre atrás de afiar suas habilidades e quer estar bem e acha que Deus do nada vai enviar algo para você? Tiago, como Deus vai me treinar? Da mesma forma que Ele treinou aqueles homens na caverna de Adulão. Ele vai enviar alguém. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 27, 17. Provérbios 27, 17. Assim como um ferro afia outro ferro. Já viu quando mulher gosta de amolar a faca antes de cozinhar e tal? O homem no churrasco também e tal. É ferro com ferro. Assim como um ferro afia outro ferro, o homem, um amigo, afia seu companheiro. Então o que Deus faz quando Ele quer te treinar? Coloca alguém do teu lado. O problema é que esse alguém do teu lado não é alguém que você quer, é alguém que é
hábil para afiar. E aí não é fácil lidar com quem quer te afiar. Por quê? Porque dói, chama atenção, te repreende. É igual quando alguém que vai para a academia, você treina, 3 pessoas, Jesus, segura teu povo. Meu Deus, o povo tem que treinar, gente. Vai para a academia. Aí, já viu o personal trainer? Ele sabe coisas que você não sabe, ele corrige tua coluna, ele fala isso, aquilo. Você quer se auto-enganar, você fica lá 9, 12. O personal, não, tem que fazer direitinho. Ou seja, quando você está pronto para ser usado por Deus, quando você está no ponto de ser usado por Deus, Ele vai te colocar na caverna de Adulão, Ele vai colocar pessoas para te afiarem. E aí você tem que ter coração humilde para aprender. A vida não nos ensina com carinho, não. Nem tua mãe te criou com carinho, tua mãe fala, volta aqui! Pá! Você acha que a vida vai te ensinar com carinho? Não, é difícil, o aprendizado é complicado. Só quem suporta, só quem sobrevive, só quem fica de pé passa para o próximo nível. Eu estou muito cansado dessa vida, sempre reclamando, vítima de tudo, se acha coitado. Davi em nenhum tempo reclamou, em nenhum tempo murmurou. Ao contrário, você lê em Salmos, ele falando, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não presto, eu estou na lama, eu sou isso, eu sou aquilo. Se não fosse a tua misericórdia, ou seja, ele não botava culpa em ninguém, ele não arranjava desculpas para o que ele estava vendo, ele só se arrependia diante de Deus e acabou. Assim era o livro de Salmos. Assim é todo o livro de Salmos. Davi se arrependendo, Davi assumindo a responsabilidade. Hoje eu quero que você entenda que nós estamos vivendo um novo tempo, um tempo de você se mexer. Fala com quem está ao teu lado, vamos se mexer. O que isso quer dizer? Que você vai sair do lugar. Davi, mesmo sendo desprezado em casa, saía todo dia do lugar e ia cuidar da ovelhinha. Alguém viu ele cuidando da ovelhinha porque ele o fazia muito bem e levou ele para resolver um problema no palácio. Aí ele se mexeu, saiu da ovelhinha, foi para o palácio. Aí lá no palácio ele se comportou tão bem que virou amigo do príncipe e ainda resolveu o problema do rei. Aí o rei Saul deu uma missão para ele no exército, ele começou a se mover de novo. Ou seja, tudo que Deus faz é em movimento, nunca é parado, é sempre em movimento. Não sabe qual é o próximo passo, só não fica parado, que no movimento Deus vai te mostrar o próximo passo. É nesse se mexer, é nesse movimento que Deus te mostra o próximo passo. Mas a chave da virada de Davi foi quando Deus coloca Jonatas na vida dele. A gente cisma de achar que não precisa de pessoas. Por quê? Pessoas nos feriram. Algumas nos abandonaram. Outras nos traíram. Nos apunhalaram pelas costas. Então, pelo histórico, a gente acha que as pessoas não são necessárias para a gente. Mas pela Bíblia, são elas que Deus vai enviar quando quiser começar a te usar. Pela Bíblia, você vai ter que aprender a lidar com elas. É isso. O que eu entendo com essa mensagem? Deus tem um plano para cada um de nós. Ele é soberano. Em Salmos diz que Ele escreveu cada um dos nossos dias quando estávamos no ventre da nossa mãe. Mas em sua soberania, Ele deixou o poder de escolha na sua mão para algumas coisas. Quer ser corajoso ou não? Quer resolver problema ou não? Eu vou fazer minha parte. Eu vou abrir a porta para você. Quer entrar pela porta ou não? É que se eu entrar pela essa porta, Deus, eu perco o meu emprego, né? Então fica lá no emprego, pode deixar próximo. Ou você acha que isso não acontece todo dia? Deus abre uma porta e você fala, mas aí, né? Se não for de Deus,
E aí eu perdi meu emprego, fui para essa porta, Jesus, o que eu faço? Falei, mas você não estava orando? Eu não respondi. Tem gente que é tão confuso que nem quando Deus fala 3 vezes entende. Aqui não, é mais lá em São Bernardo que acontece. Aqui todo mundo escuta Deus de primeira. É uma maravilha. Manda um aleluia ali. Ou seja, você não quer se mover, não quer aprender a se comportar, não quer ter habilidade, não quer se conectar com ninguém, mas quer ser usado por Deus, quer ter dinheiro, quer terminar bem, quer comprar casa nova, quer isso, quer aquilo. Não dá, gente, desculpa. Agora, uma coisa eu entendo de Gênesis e Apocalipse: Deus nunca falhou. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele disse, Ele vai fazer. Deus não mente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A parte dele Ele vai fazer. A pergunta de hoje é: você vai fazer a sua parte? Você vai fazer o que tem que ser feito? Imagina o coração de Saul. A mente já estava perturbada por espíritos malignos. E agora seu coração estava sem paz, porque as mulheres de Israel gritavam pelo nome de Davi, não pelo nome dele. Davi nunca levantou um dedo contra Saul. Davi nunca tocou em Saul, nunca falou mal de Saul. E nem deixava falar mal de Saul na frente dele. Davi foi leal a Saul, apesar de Saul ser seu perseguidor e algoz. Várias vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul e fala: quem sou eu? Olha a humilhação de Davi. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Eu não. Mas ele tem que cair, então que caia pela mão dos inimigos, pela minha mão não. E aí quando Deus começa a enxergar o coração de Davi, no meio das dificuldades, no meio da perseguição, Deus decide levantá-lo de vez. E não só coloca-o no trono, fala: nunca mais o seu trono terá fim. Por isso que Jesus é chamado filho de Davi. Porque Davi agradou tanto a Deus que recebeu o título de o homem segundo o coração de Deus. Um título esse que ninguém mais vai receber na terra, só Davi recebeu. Um homem segundo o coração de Deus, ou seja, um homem que pensa como Deus pensa. Um homem que faria como Deus faria. Mas ele começou pequeno, pobre, cuidando das ovelhinhas. E Deus o exaltou de uma forma tremenda em Israel e no mundo. Eu já fui a Israel dezenas de vezes. Até hoje, para você entrar no túmulo de Davi, no Monte Sião, é fila. 3.000 anos se passaram da morte de Davi, 3.000 anos. E tem fila para ver o túmulo dele até hoje. Tem gente que morre hoje e amanhã ninguém lembra mais. Porque quando Deus levanta alguém, não é só por uma geração. O teu legado fica para as próximas gerações também. O que Deus vai fazer na tua vida vai impactar teus filhos e os filhos dos teus filhos. O que Deus vai te dar de comer vai alimentar todas as tuas gerações. O que Deus vai te entregar vai garantir os próximos anos. E sempre Ele vai começar com uma resolução de problemas e te apresentando alguém. Então fique atento. Porque às vezes você está num mau dia, não quer conversar com quem está do seu lado, sem saber que aquela pessoa pode ter sido um anjo de Deus para a sua vida. Às vezes seu mau humor, sua falta de educação, seu temperamento difícil faz você perder oportunidades. Você imagina se Davi falasse: quem sou eu? Sabe o coitadismo? Quem sou eu para ser amigo do príncipe? Aquelas crenças limitantes: eu não mereço, isso não é para mim. E se eu ganhar, vou perder. Muita gente pensa assim porque escutou do próprio pai, da própria mãe quando era pequeno: você não vai ser nada, você é um pobre, você é isso, você é aquilo. Só escutou coisa ruim. Quando cresce e está diante de uma grande oportunidade, acha que é isso mesmo que vai acontecer. Mas Deus fala: não, não é. Não é isso que vai acontecer. Se Davi tivesse essas crenças limitantes, ele não se conectaria com o príncipe, porque ele era o Zé Ninguém. Mas sabe o que ele pensa? Se Deus me colocou aqui, aqui é o meu lugar.
Se Deus deixou eu entrar no lugar onde ninguém entra, é porque Ele quer que eu fique aqui. O que Deus vai fazer ainda em 2025 na tua vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para você. Quem aqui ama o Senhor? Prepara então. Prepara! Sobre o fim de Davi, a Bíblia diz assim: e Davi foi recolhido, foi dormir com seus pais, como todo mortal. Seguiu pelo caminho de todos os mortais. Morreu velho, farto de dias, rico, com sucessor e amado pelo povo. Davi cometeu erros seríssimos. Só para lembrar você da graça divina. Só para te lembrar da misericórdia divina. Que Deus não leva em consideração nossos erros se realmente a gente se arrepende e abandona isso. Se a gente perguntar para uma criança que está aqui agora, perguntar para essa criança aqui, o que fez Davi, sabe o que ele vai falar? Foi um menino que derrubou o gigante, tio. Ele não vai falar, não foi aquele que teve um caso com Batseba? Porque quando Deus levanta alguém, mesmo que esse alguém erre, se ele se arrepende, Deus coloca o erro lá embaixo e coloca a honra lá em cima. Deus vai fazer teus erros desaparecerem, para a honra aparecer na tua casa, no teu negócio, e tudo que tuas mãos tocarem a partir de hoje vai prosperar. Declaro isso na autoridade do nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Davi uma vez sai para a guerra. E a Bíblia diz que ele estava tão cansado, que Davi era um grande guerreiro, ele sabia se virar sozinho, mas ele estava tão cansado lutando com um gigante de 6 dedos. A Bíblia diz que esse gigante tinha 6 dedos. Ele estava lutando, ele ficou tão cansado que ele caiu e se entregou. Falou, não tenho mais força para lutar. E quando esse gigante ia matar Davi, Abissai, um dos valentes de Davi, arremete contra o gigante. Os valentes de Davi chegam e matam o gigante. E eles falam algo que, toda vez que eu leio isso na Bíblia, eu me arrepio. Abissai pega Davi e fala assim, a partir de hoje, você não sai mais na guerra com a gente, para que você não venha morrer e se apague a lâmpada de Israel. Um menino que cuidava de ovelha, agora era visto como a lâmpada de uma nação inteira. Alguém que iluminava um país inteiro. Eu não sei de onde você saiu, mas eu sei biblicamente para onde Deus pode te levar. Eu sei para onde Deus pode te levar. Eu sei onde Ele pode te colocar sentado. A Bíblia diz que não tem limite para aqueles que acreditam no Senhor. Eu não sei qual foi o teu passado, mas eu sei que Deus tem um futuro para você. Eu não sei quantas dores você já passou, mas eu sei que o teu futuro é de paz e prosperidade. Eu não sei dos erros que você cometeu no passado, mas a graça e a misericórdia do Senhor esconde no sangue de Jesus Cristo. Ou seja, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Acabou. A partir de hoje nós vamos começar a viver o nosso destino profético, ou seja, aquilo que Deus escreveu para nós, e só depende de 2 coisas. Deus fazia a parte dele, que está garantido, e a gente fazia a nossa. Deus fazia a parte dele, está garantido. Agora a gente precisa fazer. I almost quit. I'm a country boy. I'm from West Virginia. I don't know nothing about this big time stuff. I never even asked to be big. I wanted to be effective, not famous. Famous is the consequences of being effective. I preached the place was on fire, but inside I want to quit. And then she looked at me and she said, it's for us. It's not for them.
Sotto la luna cammino piano, con le scarpe vecchie di papà, strada parra, lo cori canta, e ti penso mentre va. Sotto la luna cammino piano, con le scarpe vecchie di papà, strada parra, lo cori canta, e ti penso mentre va. A nonna spanna i panni fuori, culo soli che struscia l'aria, o pane caldo sopra la pietra e l'odore di casa mia. Vento di casa, portami a tia, tra le mura du paese mia. Se tu mi chiami, torno con tutto, chianta un limone, ti do lo frutto. Una fontana cantante chiazza i picciri di corrono fora, e una canzone antica ballamo con l'organetto che suona ancora. Una fontana cantante chiazza i picciri di corrono fora, e una canzone antica ballamo con l'organetto che suona ancora. E se lontano vai non scordare, che ogni pezza cagati si può ricostruire. Lo cuore mio sempre ti sapi, torna a casa che lo cielo t'abbraccia. Vento di casa, portami a tia, tra le mura tu paese mia. Se tu mi chiami, torno con tutto,